Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o nosso estudo da semana 2 do PET 1 de 2021. Unidades temáticas: o mundo contemporâneo e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Lógicas comerciais e mercantis da modernidade e os objetos de conhecimento. A ideia de novo mundo ante o mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e dos europeus. A resistência dos indígenas e africanos e a escravidão. Lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e contraponto oriental, as lógicas internas das sociedades africanas e as formas de organização das sociedades ameríndias. Nessa semana, então, nós faremos uma reflexão sobre as grandes navegações e a chegada às Américas, certo? A partir disso, nós devemos saber que, durante o período da Idade Média, nós temos um temor muito grande por tentar avançar além mar, da população europeia. Por quê? Porque eles acreditavam que além mar ou até mesmo no mar eles encontrariam monstros ou então não teriam condições de sobreviver, Então haviam várias crenças daquela população por não ter o conhecimento da organização, do território da Terra, o nosso planeta Terra. E aí, o que acontece? Essa população vivia temerosa com a possibilidade, de até mesmo ser atacada por monstros se saísse ao mar. Porém, os portugueses se tornaram um estado independente antes de qualquer outra nação europeia. E eles já tinham uma tradição marítima muito bem fundamentada, graças às suas práticas pesqueiras no litoral. A partir disso, os portugueses se organizaram para iniciar uma tentativa de comércio além mar. E aí a gente sabe que havia um grande problema para encontrar o comércio, para fazer o comércio na Índia, por exemplo, um comércio de especiarias, que são vários artigos de luxo de origem vegetal, utilizados como corante, tempero ou remédio. E aí a gente tem como exemplos de especiarias da época a pimenta do reino, o cravo, a canela, o gengibre. Isso não era vastamente encontrado na Europa, isso era buscado na Índia. E a partir disso, os portugueses, querendo intensificar esse comércio com a Índia para conseguir cada vez mais uma balança comercial favorável e se tornar um país cada vez mais enriquecido, pensou então em fazer a rota marítima. A partir disso, os portugueses então passam a tomar, Ceuta, a partir de uma luta contra os mouros, que eram árabes, e também, passaram a explorar o norte da África, mas organizaram também essas navegações costeiras para ir reconhecendo o território, reconhecendo o mar e poder chegar até as Índias, Então, essa vontade de conhecer o novo, de conhecer novos territórios, foi estimulada inicialmente pelo comércio, Posteriormente, a gente tem também a vontade dos portugueses e também dos espanhóis, de levar a religião católica a todos os lugares que eles pudessem ir. E aí eles têm essa desculpa também, não, nós vamos levar a fé católica, vamos fazer a evangelização de outros povos, salvar almas, Então, esses foram alguns objetivos dos portugueses e dos europeus nos seus empreendimentos de navegação, A partir disso, o que nós temos?
nós temos a introdução do europeu no território africano, e essa introdução inicialmente se deu de forma bem pacífica, fazendo comércio. Os europeus muitas vezes tinham uma diplomacia muito boa com os reis, com aqueles comandantes, né, negros. A partir disso, esses europeus conseguem, de forma até mesmo pacífica, organizar uma certa escravidão dentro dos reinos africanos, que era existente, mas é diferente do que a gente conhece de escravidão hoje. Por quê? Os reinos africanos às vezes travavam guerras entre si, e a partir dessas guerras ficavam os prisioneiros que eram tornados escravos daquele estado vencedor, vamos dizer assim. A partir disso, então, muitos governos africanos tinham os seus escravos, e com a chegada dos europeus acabaram até mesmo oferecendo ou cedendo esses escravos aos europeus, certo? Mas os europeus acharam interessante, né, e já tinham a prática da escravidão, lógico, no seu território. Então eles quiseram intensificar essa escravidão. A partir disso, então, foram feitos contatos, né, com pessoas que queriam enriquecer dentro da África, próprios africanos, e aí veio uma disputa e uma busca pela escravidão daqueles povos. Então é por isso que a gente vai ver que, por exemplo, no século XVI, a escravidão e o tráfico de negros para o Brasil é intensa demais. Por quê? Porque desde o século XV nós temos os portugueses no território africano estabelecendo contatos com aqueles mercadores, e aí alguns desses passaram a ser mercenários para a busca de negros para a escravidão, certo? Então é muito diferente a escravidão antes da chegada dos portugueses na África e a escravidão depois, né? A escravidão antes da chegada dos portugueses na África, ela só era feita a partir de guerra. Depois ela foi feita comercialmente e não teve jeito. Reis foram tornados escravos, famílias imperiais da própria África. Por quê? Porque essa gana, né, de correr atrás e conseguir cada vez mais ganhar lucros a partir dessa prática, né? Né, voltando à questão das grandes navegações, e aí a gente volta um pouquinho no tempo, né? Porque eu estou falando já da escravidão intensa nessa época das grandes navegações, né? Por volta de 1430, 1450, ainda não havia escravidão desenfreada, só fiz um parênteses. Então, gente, o que acontece? Portugal foi tentando, né, fazer a navegação até chegar às Índias, e os portugueses conseguiram chegar às Índias em 1498. Os espanhóis, percebendo a ação dos portugueses e não querendo ficar atrás da questão comercial, o que eles fizeram? Também empreenderam diversas viagens além-mar. E aí o objetivo de Cristóvão Colombo, que foi um dos comandantes dos principais navios espanhóis para essas tentativas, para esses empreendimentos, foi o quê? Navegar para o norte. Enquanto os portugueses iam ao sul, o Cristóvão Colombo resolveu, não, vamos ao norte, vamos ver onde nós chegaremos, né? Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega ao que é hoje a América Central. Gente, aí tem um detalhe. Antes, falava-se assim: quem descobriu as Américas? Gente, vamos acabar com isso? A América não foi descoberta. Na América já haviam diversos povos vivendo, e esses povos já habitavam, já colonizavam, já civilizavam essa América antes da chegada dos portugueses. O problema é o quê? A diferença de características sociais e políticas. Isso que levou a um domínio de portugueses e espanhóis sobre a América, como foi feito. Mas
De forma alguma, os índios que estavam nas Américas deixaram de ser civilizados. Eles eram civilizados porque eles viviam em sociedade. Tem um detalhe muito interessante também. Espanha e Portugal, antes mesmo de terem navegadores ou, né, aqueles que fizeram as expedições pisando no território americano, sabiam da existência de um território além-mar. Por quê? A partir da chegada de Colombo na América, a notícia se espalhou e aí Portugal e Espanha entraram em um certo atrito porque os dois países queriam ter o domínio sobre as regiões, certo? A partir disso foi assinada a chamada Bula Intercoeteira, promulgada pelo Papa Alexandre VI. E o que ela propunha? Ela propunha que, além, né, de 100 léguas das Ilhas do Cabo, o território seria da Espanha. Do território do Cabo até as 100 léguas era território português, certo? Então, eles meio que dividiram um território que eles já imaginavam existir. A partir disso, a gente percebe que esses dois países já já tinham conhecimento da existência dessa região, certo? E aí, na atividade de vocês, né, propõe o quê? Que façam uma análise de um parágrafo da Lei 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996. É a lei que estabelece as diretrizes para o estudo de história da África. Aí vocês me perguntam por que é importante? Porque o povo africano tem um papel determinante na formação da cultura do povo brasileiro, já que o povo brasileiro foi formado graças à vinda também daqueles homens negros escravizados para o Brasil, e o contato desses negros com os portugueses, com os indígenas, deu ao Brasil hoje as características que ele tem, tanto populacionais, sociais, culturais, certo? Há várias coisas da nossa cultura que são provenientes da cultura do negro. Por exemplo, aqui no estado de Cláudio, Minas Gerais, nós temos a festa do reinado. O que é a festa do reinado? No vídeo da semana passada eu já expliquei isso. É uma descendência trazida de pai para filho, de veneração a Nossa Senhora do Rosário, com instrumentos e características dos cultos negros, né? Então, além disso, nós temos a alimentação. Nós temos, por exemplo, a feijoada. A feijoada foi uma comida criada por negros, né? E outros tipos de alimentos que nós temos hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, né? São alimentos que provêm dessa cultura negra e que nós temos que entender e saber sobre ela para respeitar também. Porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e aí vários integrantes do grupo político brasileiro disseram: ah, não, no Brasil não tem racismo. E aí a gente viu naquela semana um caso de assassinato de homem negro. Então, o que é isso? Será que isso é respeito, né, aos nossos antepassados? Porque todo mundo aqui tem sangue, descendência de negro. Não adianta. Eu sou branca, mas eu tenho na minha família, naqueles meus que antecederam, algum ali tem sangue negro, puro, certo? Ninguém aqui é branco puro. Todo mundo tem uma miscigenação muito grande, né? Então nós temos que prestar atenção nisso e respeitar isso também. E aí, gente, eu encerro por aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse mundo das grandes navegações, né, da expansão marítima. E qualquer coisa eu estou disponível no WhatsApp para sanar as dúvidas de vocês. Aguardo as respostas pelo formulário, o link está na descrição, ou então pelo e-mail, tá bem? Até mais, gente. Muito obrigada.